Bom dia a todos. Nós falaremos hoje sobre os materiais metálicos. Os materiais metálicos são compostos por um ou mais elementos, que podem ser os metais e não metais. Observe essa figura ao lado, onde nós observamos 3 blocos metálicos de materiais diferentes: magnésio, alumínio e tungstênio. Aqui ao lado nós temos a representação da organização dos átomos dentro de uma estrutura metálica. Essa organização é chamada de estrutura cristalina. Neles, os átomos estão arranjados de uma maneira organizada dentro do material. Vamos lembrar que nós estamos falando de materiais sólidos. E esses materiais sólidos, no caso dos materiais metálicos, apresentam uma estrutura organizada. Para sabermos, e identificarmos os materiais metálicos dentro da tabela periódica, nós podemos separar os materiais metálicos entre os metais representativos, que são representados na primeira e segunda coluna da tabela periódica, e os metais de transição que se encontram, se localizam na parte central da tabela periódica, incluindo a série dos lantanídeos e dos actinídeos, que são essa série que se encontra na parte inferior da tabela periódica. Quanto à classificação físico-química, os metais são os materiais mais reativos que nós encontramos na natureza. Então, eles são chamados de eletropositivos, ou seja, eles possuem uma facilidade muito grande em perder os seus elétrons e sofrerem oxidação. À medida que sofrem essa reatividade, eles se combinam com outros materiais para alcançar a estabilidade eletrônica. Outra característica é que esses materiais eles formam cristais com organização, então eles são chamados de sólidos cristalinos. Eles também apresentam uma ligação muito forte, fazendo com que o ponto de fusão e de ebulição sejam bem elevados. Outra característica dos metais é a facilidade de trabalho quando aquecidos. Então, eles apresentam uma maleabilidade e a ductilidade. Isso permite que eles venham se deformar sem que a estrutura cristalina sofra uma destruição. Também apresentam brilho, uma dureza que pode variar de acordo com o metal, apresentam também altas condutividades elétricas e térmicas e também apresentam uma compaticidade, ou seja, uma relação de alta massa específica, e também são materiais opacos, ou seja, não permitem a passagem de luz ao longo da sua estrutura. Aqui nós temos a representação do tipo de ligação presente no material metálico. Nós temos aqui a apresentação de núcleos atômicos, onde no núcleo nós temos a carga positiva, que representa o próton, além dos nêutrons, E aqui os pontinhos vermelhos representando os elétrons que se movimentam ao redor do núcleo atômico. Então, eles se movimentam na eletrosfera. Esses elétrons, eles podem sofrer um direcionamento à medida em que é colocado um campo elétrico, E esses elétrons, eles têm uma movimentação ao redor desses núcleos atômicos. A alta energia de ligação é uma consequência das atrações eletrostáticas não direcionais. Isso faz com que esses materiais, à temperatura ambiente, se encontrem na forma sólida e apresentem uma alta resistência mecânica. Nós temos algumas exceções, mas a grande maioria apresentam à temperatura ambiente um estado físico sólido, E nós vemos também que muitos apresentam a temperatura de fusão bem elevada. Em relação à condutividade, os metais são os materiais mais condutores de elétrons. Nós podemos comparar com os semicondutores e com os isolantes. Então, os metais eles apresentam uma maior condutividade elétrica. Nós vamos estudar isso mais à frente, devido ao fato de terem os elétrons disponíveis, se movimentando ao longo do seu núcleo.
Nós também temos aqui a apresentação da estrutura desses metais. Nós podemos classificar as estruturas de organização dos átomos como estrutura cúbica simples, estrutura cúbica de corpo centrado e estrutura cúbica de face centrada. Uma estrutura cúbica simples é uma estrutura onde nós temos a representação das ligações, né, de 8 átomos que ficam na forma de um cubo. Aqui nós temos a estrutura cúbica de corpo centrado, é uma estrutura cúbica que apresenta um átomo no interior da ligação dos 8 átomos. E nós temos a cúbica de face centrada, onde temos um átomo faceando cada lado, onde nós temos 4 átomos ligados. Essas estruturas vão influenciar nas propriedades mecânicas do material e em outras propriedades também. Além dessas estruturas, existem outras estruturas, mas essas são as mais encontradas nos materiais metálicos. Nós podemos representar, através desse gráfico aqui, um gráfico de temperatura e tempo, o comportamento de uma estrutura do metal ferro ou de uma liga de ferro em diferentes temperaturas e tempos. Nós podemos observar que, à medida que a temperatura diminui, o estado físico e organizacional da estrutura cristalina do ferro ela é alterada. Nós vemos que em temperaturas superiores a 1500 graus, o ferro se encontra na forma líquida, então a sua estrutura está desorganizada, está na forma amorfa. Entre 1500 e 1400 graus, o ferro agora assume uma estrutura chamada cúbica de corpo centrado. Ele é chamado de ferro delta, então eles têm um átomo no centro da ligação dos 8 átomos. Entre 1400 a 900 graus, nós temos uma estrutura ferro gama, onde a estrutura é do tipo CFC, cúbica de face centrada. E reduzindo ainda mais essa temperatura, esse ferro agora assume a característica de ferro beta, onde ele apresenta novamente uma estrutura do tipo CCC. Os materiais metálicos eles podem ser classificados como ferrosos ou não ferrosos. Por que ferrosos? Porque o ferro é um metal em grande quantidade na crosta terrestre. Então, ele é tido como base para o estudo dos materiais metálicos. Então, como materiais ferrosos, nós podemos dividi-los em ligas de ferro-carbono ou outras ligas de ferro que contêm outros elementos. As ligas ferrosas que contêm ferro-carbono podem ser divididas em ferros fundidos ou aços. E outras ligas, são ligas especiais de ferro, onde juntamente com o ferro existem outros metais, que podem ser utilizados para a produção de aço inoxidável ou aços especiais. Nós temos também as ligas não ferrosas, onde os metais que são predominantes são metais diferentes do ferro. Então, nós temos ligas leves, à base de alumínio, titânio, magnésio, berílio. São ligas que apresentam uma massa específica mais baixa. Temos as ligas de cobre, onde o cobre faz ligação com outros metais, de níquel e outras ligas especiais como Inconel e Rastaloi. Então, nós temos aqui a representação de alguns desses aços, Nós temos alguns aços especiais, o aço inoxidável, aqui o Rastaloi, como nós falamos ali, uma liga de níquel, cromo, molibdênio e tungstênio. Temos um aço especial de alta resistência e temos aqui uma liga de Inconel, que é uma liga de grande usinabilidade. Temos aqui a representação de um aço galvanizado e de um aço também de folha de Flandres. Aqui, aços especiais. Então, entrando agora na parte de classificação dos materiais metálicos, nós podemos então classificar esses materiais metálicos como ligas ferrosas, ferros fundidos e ligas não ferrosas. Como ligas ferrosas, nós podemos classificar como aços com baixo, médio e alto teor de carbono, aços inoxidáveis e aços liga.
Como ferro fundido, nós temos ferro fundido cinzento, nodular, branco, vermicular e faltou aqui o maleável. E temos as ligas não ferrosas, que são as ligas que não contêm o ferro como elemento principal. As ligas ferrosas contêm como elemento principal o ferro, que é um material bem versátil, né, muito encontrado na crosta terrestre e que apresenta uma produção relativamente econômica, mas apresenta como desvantagem a sua reatividade química, que permite que esse material seja suscetível à corrosão. Das ligas ferrosas, nós podemos dividir esse material em diferentes características, né, e em diferentes classificações. Uma liga ferrosa basicamente é composta por ferro e carbono, tendo também outras concentrações de outros elementos para compor essa liga. As propriedades do material vai depender muito do teor de carbono presente e da quantidade dos elementos de ligas também que compõem essa liga. Podemos então classificar essa liga ferrosa, né, de aço carbono, onde o segundo elemento predominante é o carbono e outros elementos que podem também compor essa liga. Os aços liga, eles são aços que apresentam o ferro e outros elementos também importantes, como manganês, silício, cobre, níquel, cromo, molibdênio, titânio, entre outros metais. Como exemplo, nós temos aqui o aço galvanizado, que vai ser um aço que contém o ferro como elemento principal e o zinco, né, tem o carbono e o zinco. O de folha de Flandres, né, que vai ser um aço que tem o estanho também no seu revestimento, por isso que ele tem uma coloração amarela, deixando o material mais resistente à corrosão. E temos alguns aços especiais, como um aço verde, que é um aço que é onde a composição dos elementos que são utilizados substituem os elementos tóxicos que são usados para melhorar a usinabilidade, como enxofre e chumbo, né? Eles são substituídos pelo estanho e pelo antimônio. Agora nós vamos falar de um diagrama muito importante que nos faz entender um pouco a característica do aço e a influência da temperatura na sua estrutura cristalina, que influencia também nas suas propriedades mecânicas. Aqui nós temos um diagrama térmico que mostra o comportamento dessa liga, ou dessa liga ferrosa, em função da temperatura e do teor de carbono presente. Então, nós vemos aqui diferentes fases, né, na estrutura. Aqui em cima nós temos uma fase líquida e abaixo nós temos fase sólida. E fase sólida convivendo, né, coexistindo com a fase líquida. Então, nós observamos aqui em temperaturas mais baixas, entre aspas, né, temperaturas abaixo de 727 graus, nós temos uma estrutura, uma fase chamada de alfa mais F3C. Essa fase alfa é chamada de ferrita, que é uma estrutura CCC, cúbica de corpo centrado, e a fase Fe3C é chamada de cementita, que é uma fase onde eu tenho carbono ligado diretamente ao ferro. A estrutura ferrita, nós observamos aqui nessa região, na região de menor concentração de carbono, onde nós temos uma faixa de temperatura variando de 400 a 912 graus. Nessa região, nós observamos apenas uma fase, né, que apresenta essa estrutura cúbica de corpo centrado. Nós observamos também aqui, na região de 727 graus a 1493 graus, e o teor de carbono variando de 0 a 2,11%, uma fase chamada de fase austenita, onde essa fase austenita, que é a fase gama, apresenta uma estrutura ferro-carbono do tipo cúbica de face centrada. Então, observamos que, à medida que a temperatura aumenta, a organização estrutural também é modificada.
e isso influencia nas propriedades mecânicas do aço. Também observamos aqui na região de 1400 a 1538 graus e com teor de carbono bem baixo, né, bem próximo a 0,02, nós observamos a fase gama, que é uma fase chamada ferrita também, só que ferrita é gama, ferrita delta, e nessa fase nós observamos que novamente a estrutura voltou a ser do tipo CCC, porém em temperaturas muito altas, né? E o teor de carbono é bem baixo também nessa estrutura. Outras regiões são importantes de serem observadas aqui nesse gráfico, como quando nós temos um teor de carbono próximo a 4,3%, em temperaturas altas, né? Uma temperatura bem próxima a 1100 graus. Nós observamos que nessa região, o ponto de fusão da liga, ela é mais baixa em relação aos demais pontos. Essa transição de fase, da fase líquida para duas fases sólidas, é chamada de ponto eutético. Esse ponto eutético é o ponto onde nós observamos essa variação da fase líquida para a fase sólida. Isso é interessante, porque nessa região nós já não observamos mais o aço. Essa região é uma região característica dos ferros fundidos, por isso que eles apresentam essa classificação. Então vai ser uma estrutura de ferro-carbono que consegue fundir em temperaturas menores, apesar de apresentar um teor de carbono um pouco superior. E isso vai ajudar no trabalho, né, com esses tipos de metais que apresentam um teor de carbono mais elevado. Então, são materiais que são trabalhados através do processo de fundição. Aqui nós temos a representação de uma estrutura, né, onde nós temos os átomos de carbono, representados por essas esferas cinzas, os átomos de ferro, né, representado pelas esferas cinzas, e o átomo de carbono, representado pela esfera verde. Então, nós temos uma estrutura bem organizada, e o átomo de carbono ele ocupa o espaço entre os carbonos, né? Então, ele não substitui o carbono, ele ocupa o espaço entre os carbonos. Nós chamamos de intertício. Aqui também nós temos a representação das fases, né? Ferro alfa nós chamamos de ferrita, ferro gama nós chamamos de austenita, ferro delta nós chamamos de ferrita delta. Como a estrutura pode mudar de organização, então nós também classificamos e dizemos que a estrutura do ferro ela possui formas alotrópicas, então ele pode mudar a sua estrutura cristalina devido às condições dadas, né, a ele, né, de temperatura, que podem mudar a sua característica e as suas propriedades. Então, nós temos, por exemplo, aqui a ferrita alfa e a austenita, que é o ferro delta. Então, uma característica da ferrita alfa é que esse material ele apresenta uma fase magnética até 770 graus Celsius. Então, a austenita ela já não apresenta a fase magnética, né? Então, ela apresenta uma fase não magnética. Então, a ferrita ela apresenta uma característica mais magnética e a austenita não magnética. Então, são exemplos de aplicações, né, dessas estruturas em fases diferentes. Chegando então à classificação dessas ligas ferrosas, né, nós vamos começar falando dos aços com baixo teor de carbono. Como nós falamos, os
eles podem ser do tipo ferro-carbono e ligas de ferro. Então, esses com baixo teor de carbono apresentam um teor de carbono menor que 0,25% em peso de carbono. Como eles apresentam um teor de carbono inferior, aos demais, na sua classificação, eles são os ácidos mais dúcteis, ou seja, os mais maleáveis, né? Então, são os ácidos que se deformam com uma facilidade maior. Contrapartida são os menos duros, né? E os que apresentam menor resistência mecânica a um esforço aplicado. Outra característica, eles apresentam tenacidade, né? Nós vamos ver essa propriedade mais à frente, mas eu já posso adiantar. Vai ser a capacidade que o material tem de absorver energia até a sua deformação. Então, eles apresentam, né, maior tenacidade. Também são soldáveis e usináveis, então são fáceis de trabalhar. Então, nós temos aqui como alguns exemplos, né, materiais de aço com baixo teor de carbono. Aqui nós temos o exemplo de uma carcaça de automóvel, que apresenta uma estrutura mais maleável, né, que forma com facilidade, alguns pregos e arames, ferros angulados, chapas. Porém, esses materiais, se não forem protegidos, eles podem sofrer corrosão com facilidade, pois o aço com baixo teor de carbono apresenta um teor de ferro bem maior que os demais aços. Então, para resolver esse problema, algo que é feito para poder tentar facilitar a aplicação desse aço é a utilização do aço com alta resistência e baixa liga, que é o aço ARBL ou HSLA. Esse aço, nós utilizamos um aço com baixo teor de carbono aplicando adicionando, né, teores de metais para melhorar as características do material relacionado às suas propriedades mecânicas e resistência química. Então, quando são adicionados até 10% de cobre, vanádio, níquel e molibdênio, esse aço agora passa a ter uma maior ductilidade comparado ao anterior. Ele vai ser mais resistente também à tração após o tratamento térmico e mais resistente à corrosão. Então, se nós formos olhar aqui algumas aplicações, nós vemos a utilização desse aço em estruturas que estão condicionadas a um ambiente altamente corrosivo. São materiais que não são tão duros, né? Podem ser usinados com facilidade, mas podem também ser colocados em ambientes bem corrosivos. Então, eles conseguem resistir bem mais a esse ambiente. Aqui nós temos também um exemplo de torre de transmissão, que também é feito de aço com baixo teor de carbono, mas de alta resistência, que vasos de pressão, vagões de trem, chassi de caminhão. Agora nós temos os aços com médio teor de carbono. Então, eles apresentam um teor de carbono acima de 0,25% e apresentam no máximo 0,6% em peso de carbono. Esses vão ser mais duros que o anterior, vão ter menor ductilidade, né, que o anterior, mas vão ter uma resistência à abrasão maior e uma resistência maior também. Esses metais, eles já podem ser utilizados em sistemas que precisam receber uma carga maior, né, como trilhos de trens, né, rodas, e engrenagens, onde vão sofrer o processo de atrito. Esses aços também eles podem ser identificados, né? Então, comercialmente, foi feita então uma identificação desses aços, que podem ser identificados de acordo com o teor de carbono e de acordo com a sua classificação. Não só como os aços, também servem para outros metais. No caso dos aços, eles recebem a classificação ISE/SAI, onde ISE significa American Iron and Steel Institute e SAI, Society of Automotive Engineering.
E então nós podemos classificar de duas formas. Então nós temos o aço com os dois primeiros dígitos, que indicam o teor da liga, e os dois últimos dígitos, que indicam o teor de carbono. Então são 4 dígitos. Então, no caso dos ácidos carbonos, os dois primeiros dígitos nós identificamos como 1 e 0. No caso de aço liga, os dois primeiros dígitos nós classificamos como 1, 3 ou 4, 3. E os dois últimos dígitos, eles são número multiplicado por 100. Então, aqui nós temos um exemplo. Aço 1060. 10, aço carbono comum. 60 foi o número que anteriormente foi multiplicado por 100. Então, para descobrir o teor, eu divido 60 por 100, então eu tenho 0,6% em peso de carbono. 0,6% é um carbono de médio teor de carbono, um ácido com médio teor de carbono. Também temos a classificação UNS, que é a classificação que, além de identificar as ligas ferrosas, também identifica as ligas não ferrosas. Também utiliza 4 dígitos com números, além de utilizar letra, né, e um dígito a mais no final. Então, a letra vai identificar a família dos metais dessa liga. Então, por exemplo, a letra G é a letra que identifica uma liga de aço carbono. A letra A identifica uma liga de aço inoxidável, por exemplo. E os demais, né? Ferro, F, né? Então, os 4 dígitos do meio tem uma classificação do tipo AISE SAI e o último dígito sempre vai ser 0. Então, aqui como exemplo, nós temos um aço G10950. Então, G, aço carbono, 0, teor de carbono, né? Aço carbono comum. 95 dividido por 100, 0,95. Como está acima de 0,6, então é um aço com alto teor de carbono. E agora, fechando essa parte, nós temos o aço com alto teor de carbono. O aço com alto teor de carbono, ele apresenta teor de carbono entre 0,6 e 1,4% em peso de carbono. Ele apresenta, como apresenta um teor de carbono superior aos demais, é o aço mais duro, mais resistente mecanicamente, né? É um aço que pode ser utilizado em sistemas altamente desgastantes, né? Então, ele pode sofrer o atrito com maior intensidade e são os menos dúcteis. Ele é muito utilizado como aço ferramenta por apresentar uma alta dureza. Nele podem ser colocados alguns elementos de liga, como cromo, vanádio, tungstênio e molibdênio, né? Que também ajudam esses materiais a serem mais duros e mais resistentes à corrosão. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de ferramentas de corte. Nós temos as brocas, que são utilizadas para perfurar em algumas superfícies duras, né? Assim vai. E fechando aqui, nós temos os aços inoxidáveis. Então, são aços ou liga, né, que apresentam uma estrutura de ferro ligada a outros componentes. Diferente dos anteriores, o aço inoxidável, ele apresenta esse nome inoxidável devido à ligação direta com o cromo, onde esse elemento cromo é chamado de agente de passivação. Então, o cromo, ao se ligar com o ferro, ele promove uma proteção ao ferro, porque a presença do cromo com o ferro, ele permite que o oxigênio em contato com o ferro forme com o cromo, forme uma película sobre a superfície da estrutura do ferro. Isso protege toda a estrutura do material. Então, no caso de uma liga de aço inoxidável, ele apresenta cerca de 11 a 12% em peso de cromo, toda a estrutura do aço. Isso faz com que o material se torne mais resistente quimicamente. Também podemos utilizar o níquel e o molibdênio para aumentar ainda mais essa resistência química.